Bora, bora, meus caros, sejam muito bem-vindos a esse nosso segundo episódio do podcast MS Sessions. No episódio passado, nós conversamos sobre compliance aduaneiro e a importância de adotar boas práticas para garantir uma segurança jurídica e eficiência nas suas operações de comércio exterior. Hoje, nós vamos avançar um pouco nessa discussão com um tema extremamente atual e relevante, que é o recente aumento das tarifas de importação para alguns produtos específicos, como ferro, aço, células fotovoltaicas, os painéis solares, e produtos químicos. Alguns produtos químicos, que é um aumento que aconteceu ali há alguns meses, já a gente está voltando, se não me engano, para setembro. Essas medidas foram anunciadas pelo governo brasileiro e elas têm gerado um debate intenso sobre o impacto nas operações de importação e na competitividade das empresas. Eu quero contextualizar para que vocês consigam entender um pouquinho mais o que está acontecendo. Então, bora lá. Vamos trazer algumas notícias aqui para vocês. Então, agora do dia 18 de novembro, a gente teve um aumento da tributação sobre painéis solares, né? A tributação saiu de 9,6% e ela foi para 25%. As associações, os importadores, enfim, não estavam esperando esse aumento e o impacto dele é bastante importante, tanto no custo da operação de importação, como no valor que vai ser repassado para o consumidor, né, para aquele intermediário que faz a montagem, que revende, que distribui, e para o próprio consumidor, que no final das contas é quem arca com todo o custo do aumento tributário. Pois bem, a gente viu na mídia que, e essas preocupações que recaem sobre painéis solares, vocês vão ver que elas se repetem em outros segmentos, porque são efeitos comuns do aumento dos tributos. Há pouco tempo nós tivemos aumento nos pneumáticos também, para algumas categorias de pneumáticos, mas mais recentemente a gente está falando agora de painéis solares, produtos químicos, ferro e aço. Quais são os impactos que a gente tem direto? E eu acho que ficou bastante claro aqui na matéria do Poder 360. Risco iminente do aumento de preços da própria energia solar dos brasileiros, né? A perda dos investimentos atuais, a gente tem grandes players que estão trabalhando dentro do segmento de fotovoltaico que estavam realizando investimentos significativos. A partir do momento que a gente tem essa surpresa do aumento do imposto de importação, com o efeito cascata, porque o imposto de importação impacta diretamente o valor do IPI da importação, por conseguinte, impacta também o valor do ICMS, e vai ICMS importação, e vai ter um impacto também nesses mesmos tributos, IPI e ICMS, do mercado interno. Você vai ter uma base de cálculo ampliada, majorada, né? A gente tem ali uma potencial fuga de capital para outros países, um crescimento da inflação, perda de empregos e fechamento de empresas. Esses são os argumentos que geralmente a gente ouve dos importadores, e não vou dizer que o governo não os leva em conta, é óbvio que leva em conta, mas ele também leva em conta o outro lado. E qual que é o outro lado? Que são as solicitações da indústria nacional, das associações que defendem fabricantes nacionais, e que no caso dos painéis fotovoltaicos a gente tem esses dois lados, né? Então a gente vê ali um pedido da Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica para que o MIDIC, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, fizesse esse aumento como uma forma de compensar, como uma forma de contrapor subsídios que são oferecidos por principalmente países asiáticos e aí com foco no governo chinês. A gente vai ter essa situação para painéis solares, mas a gente também vai ter para 11 produtos de ferro e aço. Aqui já ressalto que eu estou numa página oficial do governo, com o objetivo de esclarecer o mal-entendido, porque as pessoas tinham entendido, e isso aqui é um ponto importante, quando você vai ver uma notícia sobre aumento de tributação, de tarifa de importação,
é importante você ter o cuidado de não generalizar. Tá? Então, aqui no caso dos produtos de ferro e aço, a gente não está falando de um aumento para o insumo ferro e aço, a gente está falando para poucos produtos, na opinião do governo, e aí vai depender de que lado que você está e qual papel que você tem nesse segmento. Então, pregos, percevejos, material para andaimes, grades e redes, fios de outras ligas de aço e fios de ferro. Por que, que o governo resolveu aumentar essa tributação? No entendimento do governo, num papel de incentivo à indústria nacional, e eu não gosto de entrar muito nesse tema já de cara, mas de proteção à indústria nacional, o governo entende que há uma disponibilidade no mercado, uma oferta no mercado nacional, fabricada nacionalmente, e que essa oferta precisa ser protegida para que essas indústrias não sejam afetadas, né? Aqui a gente tem que ter um pouco de cuidado quando a gente vai falar em utilizar o aumento do imposto de importação como medida de proteção do mercado, porque não é o instrumento mais adequado para combater a simples existência da concorrência. A gente tem que ter um pouco de cuidado nisso. A gente teve também em setembro o aumento de tarifa de importação, ou seja, do imposto de importação, para produtos químicos. Aqui a gente vê foram 30 produtos químicos, né? Então, não é uma elevação permanente, o próprio governo, e aqui a notícia é da CNN Brasil, informa que o aumento é temporário, mas a gente tem essa surpresa, de novo, com o objetivo aqui de restringir uma suposta invasão chinesa. E aí aqui é super importante a gente observar que a maior parte dessas medidas protecionistas ou dessas medidas de filtro são medidas que afetam principalmente produtos de origem chinesa. Depois a gente vai ter aqui mais uma notícia sobre a questão dos painéis fotovoltaicos. Foram 3 temas que afetaram bastante. Eu não trago aqui para vocês gosto de falar que também teve, porque é um assunto com o qual eu tenho bastante familiaridade no dia a dia. Quem conversa comigo com mais frequência sabe que aqui no escritório e na Comexem a gente atende um volume significativo de empresas que abordam, enfim, estão ligadas à importação de pneumáticos. Mas essa abordagem, né, esse ajuste que foi feito pelo governo federal, eles fazem parte de uma estratégia para proteger a indústria nacional e incentivar a produção local. Ao mesmo tempo, eles trazem alguns desafios para os importadores, que precisam lidar com esses custos mais altos e possíveis mudanças nas cadeias de suprimento. Por que a gente vai falar em possíveis mudanças da cadeia de suprimento? Porque, às vezes, o aumento do tributo ele impacta mais produtos de uma determinada origem, né? E geralmente a gente foca mais na China. Quais são os principais impactos que essas medidas vão ter para os importadores? Em primeiro lugar, a gente vai ter um aumento direto nos custos operacionais, porque não só a gente vai ter um aumento para o importador, que vai trazer esse produto para o Brasil, mas a gente também tem as empresas que utilizam, por exemplo, os derivados de ferro e aço, que estão ali, pregos, né? Como eu citei, até deixa eu pegar novamente aqui uma colinha do próprio site do governo. Material para andaime, grades, redes, fios de outras ligas de aço e fios de ferro. Esses são produtos que servem de insumo também para algumas indústrias. Então, vai acabar afetando outros segmentos. No caso das células fotovoltaicas, o impacto é especialmente sentido no setor de produção de energia solar, que é um setor que vem crescendo muito no Brasil, é um setor que está muito alinhado com a questão do discurso de
proteção ao meio ambiente, né, de soluções energéticas sustentáveis, e isso pode desacelerar alguns projetos e também aumentar o preço de instalação desses sistemas no país. Então, para algumas pessoas, quando a gente olha isso, pode parecer um contrassenso, né, porque vai contra alguns objetivos do governo como um todo. Mas a gente tem que pensar que a gente está lidando com importação. Importação, ela afeta a estrutura produtiva do Brasil. Então, essas alterações, elas vão falar não só de uma tentativa de melhoria do cenário de manufatura brasileira, mas também vão falar de um impacto significativo na competitividade daquelas empresas que trabalham com importação, que agora vão ter que agora não, né, que já competem com produtos nacionais, mas elas passam a competir numa condição de formação de preço mais desfavorável. E aí, eu queria pegar o gancho, aquele tema que a gente falou lá no primeiro episódio, do compliance aduaneiro, e como que isso pode ser abordado para que as empresas pensem mais estrategicamente. Então, quando a gente olha um cenário desses, a primeira coisa que a gente tem que pensar, quando eu não vou combater essas medidas protetivas, quando eu não vou combater a forma como o governo implementou, eu não vou entrar aqui em medidas de defesa comercial, não vou entrar aqui em alternativas que a gente tenha para combater eventuais aumentos irregulares ou travestidos de justificativas que parecem razoáveis, mas que não se sustentam nas justificativas efetivas, né? Então, quando eu penso em compliance aduaneiro, numa noção de sobreviver a este cenário, de se preparar a este cenário, a gente começa já falando de alguns pontos muito significativos. A gente fala de planejamento tributário, a gente fala de gestão de risco e a gente fala de governança corporativa. Então, quando a gente fala em planejamento tributário para as empresas que importam esses produtos afetados por aumentos do imposto de importação, a gente tem que pensar que o planejamento tributário ele não vai focar nem só na operação de importação em si e nos custos que estão relacionados a ela, sejam eles os custos tributários diretamente sentidos ou aqueles indiretamente sentidos, por exemplo, os custos operacionais logísticos afetam a base de cálculo dos tributos, mas eles não são diretamente tributários. Você consegue manejá-los? Consegue, como você faz por um bom planejamento operacional. Mas existe um planejamento tributário que tem que ser pensado antes da operação começar. Então, a gente pega lá, desde o planejamento tributário, da própria estrutura da empresa, se você vai adotar lucro real, lucro presumido, se você vai estar no Simples Nacional, como que você vai conseguir manejar essas opções de uma forma em que você consiga absorver essas alterações de tributação de uma forma mais suave. Então, a gente começa revisando esses próprios processos internos que dizem respeito não somente à parte aduaneira. Quando a gente ingressa na parte aduaneira, uma coisa muito importante é a gente considerar para que fim que eu vou importar aquele determinado item. E por quê? Porque eu pensando na finalidade da minha operação, se é insumo, se é revenda, se é industrialização para revenda posterior, se é um consumível, enfim, se eu souber exatamente no que eu vou aplicar, eu consigo estruturar soluções aduaneiras. E aí a gente tem, por exemplo, os regimes aduaneiros especiais. Nós teremos o drawback, que é focado na suspensão da tributação para insumos importados, para bens fabricados, por exemplo, a exportação. Então, se eu estou trabalhando com insumos de ferro, de aço, estou trabalhando com produtos químicos, como que eu vou utilizar esses produtos? Como que eu vou aplicar esses produtos? Eu consigo reexportá-los? Depois é o meu objetivo reexportar para eu poder gerir esses custos. Eu tenho a questão admissão temporária. Em algumas situações nós conseguimos utilizar a admissão temporária para utilização econômica e parece besteira, mas a depender do teu formato de operação, você consegue ter uma redução do tributo de imediato ou
minimamente você consegue se planejar para desembolsar esse tributo de uma forma mais organizada e ao longo de um prazo maior. Então, pensar o planejamento tributário como uma forma de evitar os impactos dessas mudanças tarifárias é algo muito importante. Além disso, a gente tem que sempre, 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 sempre olhar para a gestão de risco. O que significa olhar para a gestão de risco? É olhar tudo aquilo que pode ser algo passivo, pode ser um passivo na sua operação. Então, tudo aquilo que eu posso fazer para evitar uma autuação, uma surpresa financeira, se eu vou fazer um hedge cambial, se eu já vou pensar em importar um volume maior de produtos, porque eu já estou acompanhando determinadas notícias e sei que eu corro o risco de ter um aumento tributário. Aqui, né, para mim, a cerejinha do bolo, a classificação fiscal. Quando a gente fala em pneumáticos, quem me conhece sabe que eu falo muito disso, porque é uma área realmente em que acontece com muita frequência. A classificação fiscal é algo imprescindível. A gente tem posições firmes da aduana brasileira, da Receita Federal, de classificação aduaneira, que estão realizadas de forma completamente equivocada e que nós conseguimos derrubar isso por meio de um trabalho técnico, de um trabalho embasado em laudos, em perícias e sim pela via judicial. Sinto muito para quem não gosta, mas nesse caso especificamente pela via judicial. Existem também com produtos químicos situações muito similares. A classificação aduaneira com o ingresso do novo processo de importação, a adoção do catálogo de produtos, dos seus atributos específicos, ela se tornou um elemento, ela já era, mas na verdade ela se tornou em mais evidência um elemento chave para que você possa gerir riscos e melhorar a sua competitividade, porque ela vai afetar também o teu planejamento tributário. Ela vai te dizer da viabilidade, da possibilidade, por exemplo, de você ter um ex-tarifário. Ela vai falar da possibilidade de você utilizar um acordo preferencial. Ela vai falar da tributação efetiva, e ali, às vezes, você está numa posição, vou usar o pneu aqui como um exemplo, mas você está lá no 40, 11, 10, 00, e se você tivesse no 40, 11, 80, 90, a sua tributação seria melhor. Às vezes você está no 40, 11, 80, 90, a tua classificação aduaneira está feita corretamente, mas o teu produto não está corretamente qualificado e você acaba caindo num antidumping que você não precisaria recolher. Então, a classificação é sim um elemento chave, tanto do planejamento como da gestão de risco da tua operação de importação. E, enfim, um outro risco que a gente tem visto aumentado nas operações de importação é a questão das negociações e dos contratos com fornecedores, que em via de regra eles são ausentes, mas eles são muito importantes. Então, como você registra a tua negociação, os teus descontos, as suas condições especiais, a participação do teu exportador, do teu fornecedor na tua operação aqui no Brasil. Então, são elementos super importantes que geralmente são colocados como algo a se discutir em algum momento que não se sabe quando. O importante é conseguir realizar a operação. Mas às vezes o preço estrutural dessa operação de autuações, de competitividade, ele não consegue mais ser compensado quando você deixa isso para um segundo momento. Um outro ponto importante que dentro dessa perspectiva de compliance aduaneiro é bastante relevante, né, é a governança corporativa. O que significa uma governança corporativa? É uma integração de áreas, é você ter um alinhamento entre o departamento financeiro, o departamento de comércio exterior, o departamento jurídico, o departamento de compras, o comercial. É vocês estarem dentro de uma mesma linguagem e tendo procedimentos e tendo fluxos padronizados para que vocês possam ser ágeis, para que vocês possam ser eficientes e conseguirem responder a essas mudanças que acontecem, como as mudanças tarifárias, de uma forma muito mais rápida. E não é que você não vá sentir o impacto dessa mudança, não é essa a questão. A questão é que você vai conseguir responder de uma forma em que você pode ser mais ágil para identificar alternativas.
E dentro desse cenário de identificar alternativas, eu acho importante a gente falar aqui da questão da preparação prévia. Então, se você trabalha com um único fornecedor, talvez seja bacana então, você começar a pensar em pulverizar isso, em colocar isso em diferentes cestas, não colocar todos os ovos na mesma cesta. Por quê? Porque às vezes o teu fornecedor hoje consegue te atender com uma condição especial, mas às vezes ali na frente ele pode ser alvo de uma medida de defesa comercial, ou a tua mercadoria, o teu produto pode sofrer um reajuste tarifário para mais, e aí você acaba não tendo uma visão mais ampla do teu mercado e entendendo como ele funciona. Algumas alternativas também, e aí assim, vai depender muito do teu modelo de negócio, elas vão falar na questão da estruturação local. A gente tem visto com mais frequência exportadores industriais que têm a intenção de montar base no Brasil. Por quê? Porque eles enxergam a possibilidade de fugir de barreiras de importação através da produção local. No longo prazo, é algo a se pensar, mas no curto prazo da importação, não é uma solução aplicável. Mas é sempre importante você desenvolver relacionamentos em que o teu exportador, esse industrial lá fora, se ele tiver que escolher alguém para ser o parceiro dele, que seja você. Então, tenha relacionamentos sólidos, de confiança, bem transparentes e coloque na mesa, na hora da negociação, essas possibilidades para que você não fique dependente de terceiros, né? Para que você não veja que daqui a pouco aquele teu fornecedor deixa de vender para você porque ele fechou essa parceria com outro importador no Brasil e ele não tem mais interesse em concorrer com ele mesmo no segmento dele no país. De um modo geral, essas são alternativas e elas são muito escassas, né? São muito pequenas para a gente falar no comércio exterior, mas elas são super importantes para a gente debater como que você pensa o teu modelo de negócio. Você está entrando agora no comércio exterior, você está entrando como importador. Você quer ser só importador ou você quer evoluir o teu negócio para um outro perfil? Não tem problema nenhum você querer ser só importador, não tem problema nenhum você querer evoluir. Mas você já tem que pensar nisso. Não me lembro muito bem agora a expressão, mas nesses últimos dias eu ouvi algumas pessoas falando isso para mim assim: pense grande, sonhe grande, projete grande, para que você tenha para onde espaço para crescer. Então, quando você vai montar uma operação de comércio exterior, pense grande, sonhe grande. Já pense na complexidade que o teu negócio pode passar a ter, para que você não seja pego desprevenido, para que você minimamente saiba qual é a rota que você tem que seguir. Além disso, sempre tente buscar alternativas que consigam minimizar o teu custo, mas esse custo não é só espremer o teu fornecedor. Esse custo é olhar para dentro do teu negócio e verificar se você está deixando de usufruir de um benefício tributário, se você está deixando de usufruir de um regime aduaneiro mais favorável, se a tua classificação aduaneira está ok, não está ok, ainda mais agora com essa questão de catálogo de produto. Adote estratégias constantes, revise-as, com esse objetivo de minimizar custo, maximizar a eficiência para as suas operações sempre, e não só quando você está com a corda no pescoço, como é o caso aqui do segmento de painel fotovoltaico, desses produtos de ferro e aço, produtos químicos, pneumáticos, que são, enfim, os mais recentes que eu posso citar aqui para vocês. E fica aqui a minha reflexão para vocês. O negócio de vocês, a empresa de vocês, ela está preparada para lidar com essas mudanças? Ela está preparada para olhar para dentro com um olhar crítico e honesto
com um olhar realista e avaliar se aquilo que tem sido feito é realmente o melhor que pode ser feito, ou vocês podem buscar conhecimento, vocês não precisam buscar novas pessoas, mas vocês podem buscar conhecimento. Hoje a gente tem ferramentas online, a gente tem plataformas de educação online, existem fóruns de discussão, plataformas como o LinkedIn, que te permite trocar experiências com outras pessoas do teu segmento. Uma mentalidade que eu acho muito interessante no importador, não sei se vocês já observaram isso, dentro da indústria nacional, existe concorrência entre empresas que atuam no mesmo setor, no mesmo segmento, mas elas se reúnem para se defender contra os produtos importados. Quando a gente fala em importação, parece que nós estamos nadando num rio cheio de piranhas. E as piranhas são os importadores, um quer comer o outro. Um quer arrancar um pedaço do rabo do outro, mas eles não entendem que em determinados momentos vocês têm que se unir, vocês têm que pensar como grupo, vocês têm que pensar em saúde do mercado de importação daquele determinado item. Porque se vocês não se unem, vocês deixam um espaço aberto para que aqueles que não são vocês importadores decidam as coisas por vocês, argumentem as coisas por vocês junto às autoridades. Que é o que acontece, por exemplo, no segmento de pneus, o que aconteceu no segmento de químicos, foi o que aconteceu, aqui, deixa eu voltar aqui, com a ABINE, que é a Associação Brasileira de Indústria Elétrica e Eletrônica. O que aconteceu? Ela foi lá e discutiu um tema que afeta diretamente os importadores. Sim, afeta a produção nacional, por óbvio, a gente não está ignorando isso, mas nesse debate existia mais uma parte que tinha que ser ouvida, existia mais uma parte que tinha que participar. E cadê a atuação conjunta? Eu acompanho muitas associações de importadores e o que eu observo é que, para cada segmento, um número muito pequeno de importadores se associam e participam do debate. Então, acaba que determinadas associações, elas representam uma voz muito, muito frágil, muito, muito pequena, muito baixa de importadores, quando elas poderiam ter um volume muito maior, elas poderiam ter uma envergadura maior se houvesse essa discussão. Então, quando a gente fala em compliance, a gente está falando sim em arrumar a casa, a gente está falando, diante de um cenário desse de aumento de tarifas de importação, de um cenário de medidas de defesa comercial, de reclassificação de mercadorias, de classificação aduaneira, a gente está falando sim de uma preparação de compliance aduaneiro. Mas a gente tem que pensar que o compliance aduaneiro ele extrapola também os limites do seu negócio, os limites da sua empresa, inclusive os seus limites físicos. E ele vai exigir que você aprenda a dialogar, não só com as autoridades, mas também com os seus concorrentes. Que você aprenda a dialogar para que você não esteja sozinho levantando uma bandeira de objeção, uma bandeira de solicitação, e enquanto você poderia estar acompanhado de muitos outros, de diferentes tamanhos, de diferentes forças, e que estão na mesma situação de fato que você. Compliance aduaneiro, então ele vai abarcar muito mais, ele vai falar de muito mais. E é essa mensagem que eu queria deixar no episódio de hoje para vocês, que é, diante de cenários de mudanças de tarifas, de aumento de exigências, por exemplo, imposição de licenciamento não automático que não existia antes, alteração de uma regra de um órgão como IBAMA e Metro, não só essa questão tarifária, mas diante de um cenário desse, façam a tarefa de casa, mas sejam sociais, frequentem os fóruns dos segmentos em que vocês atuam, troquem figurinhas, busquem atuar em conjunto, para que vocês tenham força, para que vocês tenham elementos para poder contrapor essas barreiras que surgem no dia a dia da operação de vocês e que surgem, de um modo geral, no comércio exterior. Aproveita para seguir a gente aqui no podcast, me segue no Instagram, estou deixando aqui para vocês os nossos contatos,
No LinkedIn, se você quiser me encontrar, você pode me encontrar como Maria Eugênia Catapreta. Aproveita também para acompanhar as redes sociais do escritório, Catapreta Salomão Advogados, e as redes sociais da Comexim, que vocês vão ter acesso ali a treinamentos, vão ter acesso a atualizações, mas não as atualizações que vocês já estão cansados de ver no dia a dia do comércio exterior, porque já existem pessoas muito competentes passando essas atualizações em diversos meios. A nossa ideia é trazer para vocês uma atualização muito mais profunda, mais densa, que modifica a sua cultura empresarial, que treina a tua equipe para ser mais eficiente. Eu sou a Maria Eugênia Catapreta e esse foi o nosso segundo episódio do podcast. Eu espero que você tenha gostado. Na próxima semana a gente volta falando um pouquinho mais sobre classificação aduaneira e algumas partes estratégicas do uso da classificação aduaneira como uma ferramenta de competitividade e de redução de custos. Espero você lá. Até mais.